Ok, vamos adiante então. A gente acabou de contrastar as funções do escritório de projetos com as funções do gerente de projetos. E a gente falou que essas funções não podem se confundir, são objetivos muito claros e distintos, conforme determinado lá dentro do guia. Agora, para que o gerente de projetos possa desempenhar essas funções da maneira mais adequada, mais aderente às boas práticas, o próprio guia define 5 áreas de especialização. E é justamente essa expressão que o guia utiliza, áreas de especialização do gerente de projeto. Então, essas áreas de especialização reúnem conhecimentos e habilidades que são importantes para os quais o gerente deve ficar sempre muito atento. O guia fala o seguinte, né? Se ele falasse, olha, cidadão, você está começando agora, nesse capítulo de introdução, a sua jornada pelo estudo do gerenciamento de projetos. Só que aqui dentro, basicamente, você vai estar desenvolvendo habilidades que vão estar relacionadas a uma das áreas de especialização do gerente de projeto, que é o conhecimento das ferramentas e técnicas de gerenciamento. Para que você se torne um bom gerente de projetos, você vai ter que conhecer muito do setor de aplicação no qual você vai estar atuando. Uma coisa é gerenciar projetos na indústria farmacêutica, outra coisa é gerenciar projetos na indústria automobilística, setor de aplicação. Ou seja, essa discussão é muito comum no mercado, né? O gerente de projeto tem que ter conhecimentos técnicos da área em que ele está gerenciando. Olha, é uma das áreas de especialização, é o setor de aplicação, né? Um gerente que gerenciou projetos ao longo de 10 anos na indústria automobilística não passa do dia para a noite a gerenciar tão bem os projetos na indústria farmacêutica, porque é um setor totalmente diferente, né? Por mais que se diga que habilidades interpessoais, etc., são importantes, e de fato são, né? É inclusive uma das áreas de especialização, mas é apenas uma das áreas. O bom gerente tem que desenvolver habilidades em todas as áreas. Habilidades interpessoais, ok, muito importante. Setor da aplicação, ok, muito importante. Ferramentas e técnicas de gerenciamento de projeto, o que é isso? É o PMBOK, né? E o item 3, o ambiente de projeto. A mesma linha. Uma coisa é você gerenciar projetos na indústria automobilística aqui no Brasil, tudo bem. Outra coisa é você começar a gerenciar projetos depois de 2 anos na mesma indústria automobilística, mas em outro ambiente, por exemplo, lá no Japão. Para começar, a linguagem é diferente, né? A cultura é outra. Ou seja, o ambiente de projeto é totalmente diferente e você pode se dar mal. Tem que se especializar bastante, tem que conhecer o ambiente, porque cada empresa tem a sua cultura, cada empresa funciona como se fosse um organismo totalmente diferente, né? Você sai de uma empresa, vai para outra empresa, você encontra um cenário totalmente distinto e você tem que conhecer aquele cenário. Além disso, conhecimento de gerenciamento geral. Muita gente brinca e fala que o gerente de projetos acaba sendo um pequeno empresário dentro da empresa, né? Porque ele tem que ter uma visão de várias outras áreas aí de gerenciamento geral. Vai ter que entender um pouquinho das leis trabalhistas, vai ter que entender um pouquinho de contabilidade, vai ter que entender um pouquinho de marketing, de vendas, da área financeira. Por quê? Porque ele é o gerente do projeto, né? E o gerente de projeto tem que especializar também nessa área de conhecimento de gerenciamento geral, tá? E por último, habilidades interpessoais que eu já falei, né? Comunicação, negociação, resolução de conflitos, empatia, caráter e etc., né? Ética profissional, 5 áreas de especialização do gerente de projeto. O guia PMBOK, na verdade, 80% do que é falado nele é falado ali com relação a ferramentas e técnicas de GP. Estudar o guia, portanto, não é aprender a ser gerente de projeto, não. É aprender apenas quais são as ferramentas e técnicas. A gente está quase terminando o capítulo 1 de introdução, vamos adiante para terminá-lo, né? Fatores ambientais da empresa. A gente acabou de falar no slide anterior da questão do conhecimento do ambiente de projeto, que é uma das áreas de especialização que o gerente tem que se preocupar. Conhecimento do ambiente de projeto aparece dentro do guia toda hora como fatores ambientais da empresa. Fatores ambientais da empresa são entrada para a maioria dos processos, né? E o que são fatores ambientais? A cultura organizacional,
as normas do setor, ou seja, dependendo do setor, você tem normas vigentes que podem ou não estar sendo seguidas naquela empresa específica para a qual você está trabalhando. Os recursos humanos, dependendo da organização, o tipo de material humano que você tem é diferente, varia, enfim, muita coisa pode ser fator ambiental e, em resumo, é tudo aquilo que define o caráter da empresa onde você está trabalhando, né? Define qual é o ambiente, qual é o solo em que você está pisando. E fator ambiental é interessante, toda vez que a gente for estudar um processo, eu vou chamar a atenção. Na maior parte das vezes, aparece como entrada lá fatores ambientais da empresa. Em algumas situações, aparece como saída, principalmente nos processos de gerenciamento de RH. Ok, então finalmente chegamos às questões de consolidação do conteúdo que foi visto na teoria. Momento bastante esperado. Então vamos adiante, sem perder tempo. Primeira questão, questão do CESP, prova dos Correios 2011, cargo de analista. Com base na concepção do PMBOK, versão 4, julgue os itens. A gerência de projetos leva em consideração apenas os fatores ambientais da empresa que restringem as opções de gerenciamento e tem influência negativa no resultado. Bom, já está errada essa questão, né? Vamos terminar de ler por desencargo, mas os fatores ambientais que são considerados pela gerência de projetos não são somente os fatores ambientais que influenciam o projeto negativamente, né? São fatores ambientais de qualquer espécie. A última frase fala: esses fatores são considerados como entrada para os processos de planejamento. A gente vai estudar mais adiante que existem 5 grupos de processos, né? Processos de iniciação, processos de planejamento, de execução, de controle e de encerramento de projetos. Fatores ambientais da empresa aparecem como entrada em processos que pertencem a vários desses grupos. E além disso, né, os fatores ambientais não aparecem somente como entrada, não. Fatores ambientais da empresa também aparecem como saída de alguns processos, principalmente os processos de gerenciamento de recursos humanos. A gente vai ver isso. Vamos adiante. Essa afirmação aí 112 é incorreta. Esse período está errado. Ainda banca CESP, cargo de analista, prova do TRE, Espírito Santo. A crescente aceitação do gerenciamento de projetos indica que a aplicação de conhecimentos, processos, habilidades, ferramentas e técnicas adequados pode ter um impacto significativo no sucesso do projeto. Olha, por isso que é interessante dar uma boa lida no guia. Pelo menos uma lida é interessante. Essa frase aqui foi retirada do guia, né? Retirada lá, copy-paste. E aí, quando você está familiarizado com o conteúdo do guia, você já entra numa questão como essa com mais segurança, né? Porque você já está familiarizado, inclusive, com o enunciado. Por isso que é interessante dar pelo menos uma lida, uma boa lida no guia PMBOK, né? Além dessa nossa videoaula, se você tiver tempo, porque aí quando você entra num enunciado de questão como esse daqui, você já entra com segurança, porque você já vê que é um enunciado cujo texto é um texto que você já conhece, né? Bom, então o enunciado termina dizendo, como sempre, julgue os itens com base no PMBOK. Então vamos direto aos itens, né? 94. Um projeto pode ser definido como o esforço temporário empreendido para se criar um produto, serviço ou resultado, e o seu término somente é alcançado quando se atingem os objetivos. Claramente errada essa questão, porque a gente viu que existem 3 formas de término de projeto. O enunciado desse período 94 foi bem claro em usar a palavra somente aí, porque ele deixa claro que ele está te perguntando o seguinte: olha, você já leu lá na introdução do PMBOK as 3 formas de término de projeto? Quando os objetivos são alcançados, quando fica claro que a empresa não tem competência para atingir os objetivos e quando o resultado do projeto não é mais estrategicamente importante para a empresa. Então existem 3 formas de término de projeto. Essa afirmação 94 é falsa. Próxima. O gerenciamento de portfólios, que entre outras finalidades visa garantir que projetos e programas sejam analisados de modo a se priorizar a alocação de recursos, deve ser consistente e estar alinhado às estratégias da organização. Bom, que o gerenciamento de portfólio deve estar alinhado às estratégias da organização, isso ninguém tem dúvida, e está correto. O miolo aí fala que, entre outras finalidades,
Esse gerenciamento de portfólios precisa garantir que projetos e programas sejam analisados de forma a priorizar o uso, a alocação de recursos, né? O gerenciamento de portfólios é algo maior, né? Dentro de um portfólio eu tenho programas e tenho projetos. Gerenciar portfólio, na verdade, é agregar valor ao portfólio. É escolher que projetos eu vou ter dentro do meu portfólio e que projetos eu não vou ter. Por exemplo, que projeto vai ser cancelado dentro da minha organização, dentro do meu portfólio, pelo fato de que a razão estratégica daquele projeto não se confirma mais, não existe mais. Então, gerenciar portfólio é isso. Que projeto eu começo, que projeto eu acelero, que projeto eu contingencio. E o mesmo vale para programas dentro do portfólio, porque programas são nada mais nada menos do que conjuntos de projetos. Gerenciar portfólios é dizer que programas vão ser executados dentro do meu portfólio, dentro de cada programa, qual projeto é interessante que esteja e qual projeto é interessante que não esteja no programa. Claro que o gerente de portfólio, aí, nesse caso, vai trabalhar sempre de maneira sincronizada com o gerente de programa. Então, eu posso, se eu errar, ter dentro do meu portfólio mais coisas do que eu posso dar conta, né? Eu posso iniciar mais projetos, por exemplo, do que a minha organização tem capacidade de executar. E isso pode ser ruim, né? Eu posso prejudicar vários projetos e aí, nessa situação, menos seria mais. É um erro comum em gerenciamento de portfólio, né? E por que isso? A organização tem recursos limitados. Agora, a quantidade de projetos que ela pode começar só vai ser limitada se o gerenciamento de portfólios for feito corretamente. Então, quem limita a quantidade de projetos e a quantidade de programas para que isso aconteça de acordo com os recursos que a empresa tem é o gerenciamento de portfólio. Corretíssimo, nada de errado com ela, bonitinha, 95, item correto. Próximo, define-se programa como um grupo de operações relacionadas e gerenciadas de modo coordenado. Já está errado, né? Eu passei aqui, mas já está errado. Define-se programa como um grupo de operações? Não. Programa é um grupo de projetos, tá? Mas vamos adiante. De modo coordenado, com vistas à obtenção de benefícios e controle que não seriam alcançados caso essas operações fossem gerenciadas em separado. Olha, é a definição de programa. Só que eles trocaram projeto por operações. Por conta disso, esse item 96 está errado. Vamos adiante. Ainda banca CESP, prova do MPU 2010, cargo de analista. Julgue os itens a seguir com base no PMBOK. Item 98. Um exemplo de projeto é a venda de ativos de uma operação no final do ciclo de vida do produto. De novo, dá uma boa lidinha lá no PMBOK. Se der tempo, né? É interessante. Essa frase também é uma frase lá do capítulo 1, introdução do guia, né? E de repente você olha isso aqui e fala, olha, como que um projeto pode ser a venda de ativos de uma operação? Operação é uma coisa, projeto é outra. Mas nesse caso aí está correto, né? E é um exemplo de projeto que o próprio guia dá. Ele dá esse exemplo justamente logo depois que ele definiu projeto, definiu a operação. Existe um momento em que o guia fala, olha, os projetos e as operações têm muito em comum. A gente viu isso mais cedo na teoria, né? Tem tanto em comum que às vezes um toca no outro. O ciclo de vida de um acaba tendo uma interface muito próxima com o ciclo de vida do outro. E é óbvio, você termina um projeto e entrega um produto ao final do projeto que entra em operação, né? Então existe ali uma fronteira muito tênue, na verdade, entre o final do projeto e o início da operação. Na verdade, faz parte da finalização do projeto. A gente vai estudar isso quando a gente estudar os processos de integração, especificamente o processo encerrar projeto ou fase, e ao final, e esse processo, né, chamado encerrar projeto ou fase, tem como objetivo entregar o produto ou resultado final do projeto para a operação. Aí imagine que você entregou o produto ou resultado final do projeto para a operação. Esse produto ou resultado está em operação. Durante a operação, você tem lá uma equipe operacional que dá suporte àquele produto. Imagina que é uma linha de montagem numa fábrica. E aí você terminou o projeto do automóvel,
exemplo que a gente já deu, e aí várias unidades daquele automóvel começaram a ser vendidas. Aí chega um determinado momento que a empresa decide não vender mais aquele automóvel, aquele tipo de automóvel, porque está ultrapassado e outros modelos vieram para substituir aquele automóvel antigo. Quando isso acontece, a empresa vai olhar aquela linha de montagem e vai perguntar: ok, eu não faço mais o automóvel X, o que eu vou fazer com essa linha de montagem? Olha, vender os ativos dessa linha, né, para o ferro velho, ou sei lá, para quem quer que seja, pode ser visto como um projeto. Né? E é exatamente isso que essa frase está falando, e é uma frase, inclusive, que aparece lá no guia como um exemplo de projeto válido. Né? A venda de ativos ao final da operação, quando o ciclo de vida de um determinado produto se encerra. Então, olha, gente, por incrível que pareça, questão 98, corretíssima, tá? Próximo item é 99. Para atingir seus objetivos organizacionais, uma organização pode criar programas que orientam um portafólio composto por projetos específicos. Nunca vi essa palavra portafólio, não sei se existe, mas estava lá, foi a palavra que a banca usou. Não sei se foi erro aí de digitação, mas pouco importa. Né? O que importa aqui é que essa questão está errada. Houve uma inversão aí de quem orienta quem. Né? Não é o programa que orienta o portafólio, é o portafólio que orienta o programa. O raciocínio é: o plano estratégico da organização, vai lá naquele slide que tem aquela figurinha azul, né, de fundo azul. O plano estratégico da organização orienta o portfólio. O portfólio orienta o programa. Vou até voltar aqui. Né? O plano estratégico da organização orienta o portfólio. O portfólio orienta programas ou projetos. E programas orientam o projeto. Pensa hierarquicamente que você vai se dar bem. Né? Então, essa questão aqui, ó, 99, está errada. Né? Não são programas que orientam o portfólio, não. É o contrário. Próximo ainda, CESP, Tribunal de Justiça, cargo de analista. Julgue os próximos itens. O escritório de projetos é responsável pelo gerenciamento das restrições relativas ao escopo, ao cronograma, ao custo e à qualidade dos projetos individuais. Já está errado, né? Provavelmente houve uma inversão aqui. Ao passo que o gerente de projetos é responsável pelo gerenciamento de metodologias, padrões e interdependências entre os projetos. Olha, pega esse enunciado aqui, e estuda ele, só que inverte. Né? É a definição clara. O escritório de projetos é quem gerencia metodologias, padrões e interdependências entre projetos. Já o gerente de projeto é quem gerencia escopo, cronograma, etc., relativo a projetos individuais. 66, errado. Próxima, com relação à administração e gerenciamento de projetos, julgue os itens. O PMBOK reconhece grupos de processos básicos e áreas de conhecimento típicos de projetos, sendo seus conceitos básicos aplicáveis a projetos, programas e operações. Bom, gente, essa questão aqui a gente tem que parar e pensar um pouquinho, né? É o seguinte, a gente vai ver nesse curso ainda que existem grupos de processo, são 5 grupos de processo: iniciação, planejamento, execução, controle e encerramento. Cada processo, a gente vai estudar 42 processos, cada processo do guia pode ser agrupado nesses 5 grupos, pertence a um desses 5 grupos, ao mesmo tempo em que cada processo pertence também a uma área de conhecimento, e aí são 9 áreas de conhecimento: integração, escopo, tempo, custo, qualidade, RH, comunicações, risco e aquisições. Acho que não esqueci nenhuma, se você contou, deve ter dado 9 áreas aí. E cada processo está também dentro de uma área. Ok, é disso que esse mesmo trecho da afirmação está falando. Depois ele fala o seguinte: os conceitos básicos, né, são aplicáveis a projetos, óbvio. A programas, óbvio também, porque programas são um conjunto de projetos. É claro que existe um conhecimento ali que você tem que utilizar para gerenciar programas, mas os conceitos básicos de gerenciamento de projetos, obviamente, são aplicáveis aos programas quando você está gerenciando os projetos do programa. Então, obviamente. E agora a pergunta que fica é: os conceitos básicos de gerenciamento de projetos podem ser aplicados às operações? Olha, gente, o gabarito dessa questão fala que ela está correta, né? E está correta
Por quê? Eu estou falando assim porque eu acredito que se você se deparasse com essa questão aqui de primeira, talvez fosse a questão mais difícil e você talvez colocasse ali um incorreto, né? Porque, olha, gerenciamento de projetos não são aplicáveis às operações. Mas o X da questão está aí nesse básicos, né? E aí, quando você pensa em conceito básico, qual é a ideia que tem que vir à mente? Gente, o PMBOK contém processos. Então, estudar o PMBOK, a gente já viu isso? É estudar processos. Aí lembra o seguinte, lembra que o processo está relacionado tanto a projetos quanto às operações? Isso a gente viu claramente nessa aula até agora. Olha, se o guia contém muita informação básica sobre gerenciamento de projetos através de processos, né? Explica lá o que é processo e etc. Esses conceitos básicos relativos a processos também se aplicam a gerenciamento de operações, porque gerenciar operações é aplicar processos operacionais, tá? Então, item 119 é correto, mas eu vou ser sincero com vocês, né? A gente tem que estudar bastante para garantir que essas questões fáceis, né, você vai matar a pau. Essa questão aqui é uma questão chata, né? É uma questãozinha chata e o gabarito dela é correto por essa razão que eu acabei de explicar. Então é isso, terminamos a bateria de questões. Vamos continuar o nosso curso, a gente tem muita coisa para ver ainda. Espero que você tenha absorvido boa parte dos conhecimentos, se não tudo. E aí, repetindo, sobrou um tempo, gente, dá uma olhada lá no guia, aproveita o final dessa aula e lê o capítulo de introdução do guia. Vai ser muito bom para vocês e aí vocês vão acertar todas as questões que aparecerem lá no seu concurso sobre gerenciamento de projetos, com certeza. Um abraço e até daqui a pouco.